quarta-feira, 17 de julho de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é controvérsias. E o tema de hoje, História em formato de sanduíche, parte 1. Em Marcos capítulo 3, versos de 20 a 35, estão registradas duas histórias. Primeiro, os parentes de Jesus querendo prendê-lo porque achavam que estava fora de si. E segundo, os escribas acusando Jesus de estar em complô com os demônios. Essa passagem contém a primeira história em formato de sanduíche encontrada em Marcos. Nessa técnica narrativa, uma história começa e então é interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois. A história externa, que fica na parte externa do sanduíche, fala sobre os parentes de Jesus que se preparavam para levá-lo à força porque achavam que ele estava fora de si. Marcos capítulo 3, verso 21. A história interna, que fica na parte interna do sanduíche, menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. O estudo de hoje se concentra na história interior, a história interna, encontrada em Marcos, capítulo 3, 22 a 30. E amanhã trataremos sobre a parte externa do sanduíche. De acordo com Marcos 3, 22, os escribas disseram que o poder de cura de Jesus vinha do diabo. Ele respondeu primeiro com uma pergunta abrangente: como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos 3, 23. Não faz sentido que Satanás trabalhe contra si mesmo. Jesus passou a falar sobre divisão dentro de um reino, de uma casa, e na atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o sucesso deles. Mas então o Senhor virou a mesa e falou sobre amarrar um homem forte para levar os seus bens. Nesse último exemplo, Jesus é apresentado como o ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar então seus cativos. Nesse capítulo 3, há algo muito precioso. Nos versos 28 a 30, Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Por décadas se tem discutido qual é o pecado contra o Espírito Santo. Nesses versos, Jesus deixa claro que o pecado imperdoável, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo, consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. No que consiste o pecado contra o Espírito Santo, então? Está em atribuir voluntariamente a Satanás a obra do Espírito Santo. A razão pela qual Jesus fez sua declaração é que os escribas diziam que ele tinha um espírito imundo, quando na realidade ele tinha o Espírito Santo. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.